O texto da lei deixa bem claro, ao que parece, que o menor preço sempre será o critério a ser priorizado. Mas quando o poder público tem que adquirir bens ou serviços que exijam aí algumas especificidades, como é que fica o preço? Como é que fica essa especificidade do produto ou serviço em relação a preço? O critério básico é do menor preço. O artigo 46 da Lei de Licitações, da nossa Lei 8666 de 1993, diz que melhor técnica ou técnica e preço somente poderão ser utilizados como critérios para julgar propostas quando se tratar de serviços de natureza predominantemente intelectuais. Então nós temos menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Técnica e preço e melhor técnica como regra para serviços de natureza intelectual, ou predominantemente intelectual, como diz a lei. Técnica e preço, esse especificamente, é de utilização obrigatória para a contratação de bens e serviços de informática. Doutor Lucas, e o pregão? Como é que se aplicam esses critérios, esses tipos de que a gente está tratando, no pregão, que é essa modalidade mais nova da aquisição de bens e serviços do poder público? Pregão é uma modalidade nova que irá utilizar sempre e necessariamente o menor preço como critério para julgamento de propostas. A lei do pregão permite que alguns bens, que alguns serviços de informática possam ser contratados por meio dessa nova modalidade, que é o pregão. E a própria lei do pregão determina que, obrigatoriamente, sempre que for utilizado o pregão, o tipo a ser sempre adotado é o menor preço. Então vejam que situações interessantes e às vezes até difíceis, porque temos exceções, regras, exceções. O que eu tenho como regra? Contratação de bens e serviços de informática, tipo a ser adotado, técnica e preço. Se a modalidade for o pregão, o tipo passa a ser o menor preço. Obrigatoriamente, necessariamente, sempre, sem qualquer exceção. Agora, é sabido também que quando se abre uma licitação, há uma certa voracidade entre os fornecedores de baixarem os preços até meio que sem critério. Assim, baixar preço, porque o menor preço é a prioridade. Agora, em que momento e qual é o critério, digamos, que se estabelece, que o poder público vai estabelecer para equilibrar preço e qualidade de produto e serviço? Porque temos aí um certo risco nisso, não é? Antes mesmo de falar de qualidade, falando da questão do preço manifestamente inexequível, devemos apresentar uma situação comum, corriqueira. Uma pessoa, um particular, decide contratar a construção de sua casa. Ele colhe 4 propostas. Ele particular, eu não estou falando de uma licitação. Uma proposta para construir a sua casa por 50. Outra por 200, 210, 230. Ele diz, eu tenho uma proposta de 50 e a segunda menor de 200. Ele vai desconfiar. É até possível que ele queira contratar por 50. Mas é provável que essa casa não seja construída, porque vai parar no meio do caminho. Ou seja, o critério básico é o menor preço. Deve a administração pública, sim, procurar pagar menos e contratar o melhor produto, o melhor serviço possível. Mas, cuidado, se o preço for realmente inexequível, é dever da comissão de licitação, por meio de decisão devidamente motivada, com fundamento no artigo 48, parágrafo 2º. 48, parágrafo 2º, diz que devem ser desclassificadas as propostas que contenham preços exorbitantes ou manifestamente inexequíveis. Cuidado! Bom, então é possível nós concluirmos que o edital é o fiel dessa balança. Ele vai ser a grande garantia quando se tratar de qualidade de produto ou serviço? Com certeza. O edital deve indicar todos os critérios de julgamento, qual o próprio tipo, se é menor preço, se é melhor técnica. Se for critério de técnica, quais são os critérios de técnica? Se vai exigir a apresentação de amostra, qual o critério, que tipo de amostra, qual o critério para desclassificar as propostas, tudo terá de estar previsto no edital, que é, nós sabemos, a lei daquela licitação. É a lei que vai regir aquela licitação, é o edital.
Doutor Lucas, obrigada por mais essa entrevista. No próximo encontro, então, nós já passamos por uma nova fase do nosso programa, que é a formalização dos contratos. Já vimos o processo licitatório, como acontece, os critérios adotados. Então, no próximo programa, a gente já começa falando de formalização dos contratos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder, nesses programas, conversar um pouco sobre licitação. Podemos passar para os administradores algumas noções básicas de licitação e aguardamos o próximo programa em que conversaremos sobre contratos, a começar pela formalização de um contrato. Muito obrigado. E obrigada a você por ter estado conosco. Nos encontramos na próxima semana com mais um programa da série Licitações, essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Obrigada.